Primeiro, nós vamos iniciar falando quem é que pode atuar na regularização de imóveis. Quem é que pode atuar na regularização de imóveis? Por que entrar nesse nicho? Por que é tão importante? Por que é bom? Será que vale a pena entrar nesse nicho? Eu vou abordar essas questões. Entenda o que cada cartório faz. Tá? Não tem como você atuar na regularização de imóveis se você não sabe o que cada cartório faz. Tá? É impossível, né? Eu já tive situações, eu vou contar aqui no decorrer aqui do nosso workshop, situações bizarras que aconteceram dentro do cartório, em virtude de falta de conhecimento por alguns dos profissionais. Tá? Então, erros como esse você não pode cometer. O que mais que eu vou falar? A base de tudo, questão de IPTU, matrícula, contrato de gaveta, reconhecimento de firma, matrícula. Eu vou falar a base de tudo para vocês. Transmissão de propriedade. Tá? Vamos falar sobre transmissão da propriedade, falar também de contratos de gaveta e a diferença de posse e propriedade. Charles, mas tem que falar de posse e propriedade? Tem. Você quer ser o melhor no que você faz? Tá? Não basta apenas eu dizer, para averbar uma construção, tem que emitir o habite, né, aprovar o projeto e emitir a CND. Não. Você tem que saber a diferença, algumas diferenças de posse e propriedade, senão você vai cometer erros fatais na tua jornada como regularizador de imóveis, como profissional. Tá? Então você tem que entender algumas bases, alguns pilares fundamentais. Tá? Outro tópico que eu vou falar com vocês, usufruto, que é um tema que muita gente tem dificuldade de entender como funciona o usufruto. Tá? Você não pode cometer o erro de confundir usufruto com propriedade. É inadmissível na regularização de imóveis. Vamos passar sobre princípios fundamentais, tá? Os principais princípios eu tenho que falar com vocês, tá? Como ler uma matrícula de forma correta. Também vou ensinar você a ler uma matrícula de forma correta, tá? Vou trazer também como que a gente identifica as principais irregularidades dentro dessas matrículas. Eu trouxe um checklist que vocês vão bater o olho assim e comparar com a matrícula para vocês identificarem irregularidades, pontos de atenção que você tem que ter, tá? Que mais? Principais regularizações urbanas. Eu acho que eu vou trazer 5 aqui no workshop, que eu vou conversar com vocês, que são as mais comuns. No livro, tá, gente? No livro vai ter mais variações, eu vou colocar um monte de checklists dentro do livro que vocês vão receber. Mas hoje no workshop eu vou falar sobre as 5. As 5 mais vistas e mais comuns. Eu vou trazer o workshop e o passo a passo dessas regularizações para vocês, tá? E vou falar também, não posso deixar de falar, sobre prospecção. Prospecção de cliente, que é algo, sim, gente, tá? Por mais que você seja um regularizador de imóveis exímio, você entende tudo de direito imobiliário extrajudicial, tá? Mas não adianta nada se você não dá publicidade a este teu conhecimento, que é um dos princípios da regularização de imóveis. Você tem que dar publicidade. E de que forma que você dá publicidade a esse seu serviço que você presta, tá? Através de formas de prospecção. E isso nós vamos falar hoje também, como que você alcança e como que você consegue mais clientes na sua jornada. E é claro que com isso, você aumentando o teu faturamento, tá bom? Eu vou pedir pro pessoal aqui do suporte não ficar mandando mensagem para mim, tá? Neste momento, deixa que eu tomo conta aqui do workshop, beleza? Fechou? Pessoal, vamos que vamos, tá? Vamos começar a aula. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar para vocês. E é claro, no final vai ter aqui uma grande surpresa, certo? Deixa eu aumentar aqui o slide. Deixa eu aumentar o slide. Vamos voltar aqui embaixo comigo, tá? Gente, uma coisa que eu tenho que falar com vocês, tá? Que é uma grande oportunidade, tá? Uma grande oportunidade para vocês. Mais de 60% dos imóveis no Brasil são irregulares, tá? Isso dá estimado de 40 milhões de imóveis. Tem muito imóvel irregular, gente, mas tem muito, mas muito mesmo. Vocês não têm noção, tá? E essa estimativa de imóveis irregulares, ela não está incluso imóveis que não estão, por exemplo, tá? Deixa eu recapitular para vocês. Nesse porcentagem dos 60% que o IBGE fez, ele só levou em consideração imóveis que não possuem matrícula. Tá? Eles consideram que imóveis que não possuem matrícula são irregulares. Só que é o seguinte, existem imóveis que possuem matrículas e estão irregulares. Né? Por exemplo, meu pai é proprietário de um imóvel que lá na matrícula está constando que tem 150 metros quadrados. Só que no local
Na realidade fática, em loco, tem 200 metros, 250. Existe uma irregularidade. E essas irregularidades específicas de cada matrícula que já está aberta, não está inclusa nesse censo aqui de 60%. Então, a gente pode ali chegar a mais de 90% de imóveis irregulares. Tá? Mais de 90% de imóveis irregulares. Porque aqui só está levando em consideração imóveis sem matrícula. Então tem muito imóvel aí que está travado no mercado. Tá? O que acontece quando o imóvel está irregular? Falta algum tipo de retificação, algum casamento, algum divórcio, falta alguma averbação de cancelamento de hipoteca, por exemplo, que ele está irregular. O que acontece? Esse imóvel fica travado. Tá? Esse imóvel fica travado e não é possível vender este imóvel. Então, tem mercado para vocês. Outra coisa, muitas pessoas desconhecem essa situação. A maioria das vezes as pessoas descobrem que o imóvel está irregular em que momento? No momento da venda. O proprietário às vezes não sabe que está irregular, ele vai descobrir no momento da venda. Isso daqui que eu estou falando para vocês agora, do momento da venda, é um ponto importantíssimo para o que eu vou falar lá no final, na questão de prospecção. Tá? O desconhecimento da situação é uma oportunidade para vocês, regularizadores de imóveis. Tá? E outra coisa que facilita demais. Tá? Facilita demais. Pode ser que facilite para nós que estamos nos preparando para o mercado, mas prejudica para o mercado de modo geral, tá? Por quê? Direito imobiliário extrajudicial, regularização de imóveis, não é ensinado em faculdades nem cursos técnicos. Não é ensinado na faculdade de Direito, não é ensinado na faculdade de Arquitetura, de Engenharia, nem em curso técnico de TTI, né? De imóveis, de corretor. Não é ensinado, gente. A questão de matrícula. Alguém aí já aprendeu na faculdade o que é uma ata notarial para fins de uso capião? O que é uma matrícula? O que é uma hipoteca, uma alienação fiduciária, uma penhora? Ninguém aprende isso. Tá? Qual que é a diferença de registro e averbação? Não ensina na faculdade, muito menos em TTI. Então, sim, gente, tá? É um mercado carente, tem poucas pessoas que sabem atuar e isso vira, sim, uma oportunidade para você, tá? Então, aqui neste workshop, o que você vai aprender? Tá? Você vai aprender a entender, você vai aprender a conseguir identificar irregularidades, você vai identificar e conseguir aprender por onde você vai começar e como que você age com segurança nesses casos, tá? Sem depender do achismo, beleza? Mas antes de começar a nossa aula, eu tenho que falar quem é Charles Nunes. Quem sou eu? Quem é ele? Quem sou eu? Muitos de vocês já me acompanham, né, gente? Já tem uma ideia de quem é o Charles Nunes, mas só para ficar bem claro na cabeça de vocês e fixado que eu tenho que me apresentar, às vezes tem pessoas que estão vindo pela primeira vez no workshop, tá? Charles Nunes é um ex-escrevente de cartório de registro de imóveis. Tá? Ex-escrevente de cartório de registro de imóveis. Eu atuei por 20 anos dentro de um cartório. Eu comecei muito cedo, eu comecei com 15 anos, tá? Como menor aprendiz, depois estágio, e por aí foi, né? Trilhei a minha jornada dentro de um cartório. Eu trabalhei por 20 anos. Tá? Então, eu saí agora em abril de 2025, né? Eu entrei em 2005, deu 20 anos. Então, muito tempo. Eu fui realmente criado dentro do cartório. A lei de registros públicos corre na minha veia. Tá? Então, eu tenho tanto a parte técnica de estudos que eu passo para vocês, né? Conhecimento doutrinário, jurídico, como o conhecimento prático. Tá? Do dia a dia do balcão de cartório, conhecimento que só quem está dentro de um cartório consegue passar para você. Tá? Então eu tenho muita bagagem nessa parte de cartório. Eu atuei como escrevente plantonista, no front, né? De frente, ali atendendo desde senhorinha que tem problema com IPTU, que tem problema com usufruto, até jurídicos inteiros. Né, que vinham para eu atender ali no balcão do cartório, jurídicos de incorporadoras renomadas, promotores de justiça, oficiais também que tinha que atender. Então, tem que lidar com essas duas situações e você conseguir balancear aí a linguagem para atender todos os públicos, tá? Fui formado, né? Sou formado pela Faculdade de Direito na Uniso, né? De Sorocaba, Universidade de Sorocaba. Sou formado em Direito pela Uniso. Sou pós-graduado em Direito Imobiliário, tá? Pela EPD, que é a Escola Paulista do Direito, em São Paulo. Tá? Um grande mestre dessa pós-graduação é o professor Scavone, né? Então eu sou formado aí pela EPD em Direito Imobiliário, pós-graduado. Tá? Eu sou CEO e professor da Academia de Direito Extrajudicial Acta Legis, né? Que é esse símbolo que vocês estão vendo aqui embaixo. Tá? Já somos mais de 2.000 alunos espalhados
pelo Brasil. Inclusive, aqui tem muito aluno, sou muito grato a todos vocês, tá? Temos um método que é certificado pelo MEC, então, sim, Charles, tem um método aprovado pelo MEC, né? Sua certificação. Então, para vocês terem ideia de quão alta é a minha responsabilidade perante os alunos, tá? Não é qualquer curso que você encontra por aí, né? Não é qualquer curso que tem aprovação do MEC. Sou também CEO dos Centros de Regularização de Imóveis Actalegis, né? Que vão espalhar pelo Brasil aí, né? Então, se tem algum imóvel irregular em determinada região, pode ser que tenha um centro de regularização Actalegis, um polo aí, uma extensão do nosso centro de regularização, perto da casa de algum cliente aí, ou perto de você, tá? Sou também palestrante e sou pai de meninas e casado, né, gente? Pai de meninas e casado. Esqueci de falar que eu também sou colecionador de Hot Wheels. Tá bom? Então, esse é um breve resumo sobre o Charles Nunes, tá? Tenho muita coisa prática e técnica para passar para vocês, certo? Mas vamos começar, gente? Vamos começar a nossa aula, o nosso workshop. Quem é que pode regularizar imóveis? Tá? Essa é uma dúvida muito comum. Eu recebo diariamente muitas pessoas mandando mensagem pelas redes sociais. Charles, eu não sou advogado, eu posso regularizar imóveis? Charles, eu não sou corretor de imóveis, eu posso regularizar imóveis? Charles, eu achei que só podia regularizar imóveis, engenheiro ou arquiteto. Será que é assim que funciona na regularização de imóveis, gente? Será que é assim? Não é bem assim que funciona. Existe mercado para todo mundo. Quem é que pode regularizar imóveis de modo geral? Pode regularizar imóveis aquele que sabe o procedimento, aquele que sabe o que vai fazer, aquele que sabe aonde vai tirar tal tipo de documento, tal tipo de certidão, o que ele vai protocolar em cartório de imóveis, cartório de notas, o que ele tem que pedir. Aquela pessoa que domina todo esse ecossistema, todo esse passo a passo, todo esse checklist, ela consegue regularizar um imóvel. Nossa, Charles, eu não sabia que era assim. Veja bem. Exato. Quem é que pode regularizar imóveis? Advogado, pode e deve, principalmente se for advogado da área civil, área de família e sucessões, que mexe com muita partilha, mexe com muito imóveis de herança, pode e deve, tá? É fundamental e tem que entender sobre regularização de imóveis, direito imobiliário, advogado, tá? Que atua nessa área especificamente. Quem mais? Corretor de imóveis, gente. Corretor de imóveis pode e deve regularizar imóveis. Por quê? Veja bem, a dor do advogado é um pouco diferente, porque o advogado, às vezes, ele está com um problema na mão. A pessoa chega até o advogado e o advogado tem que se virar, né? Advogado, tô com esse problema, resolve. Então, o advogado, quando ele pega um problema de um imóvel, ele está ali para resolver. Já a dor do corretor de imóveis é um pouco diferente. O corretor de imóveis vê a regularização de imóveis como uma oportunidade de mercado, porque as pessoas descobrem que o imóvel está irregular em que momento? No momento da venda. Se o corretor de imóveis está negociando esse imóvel, ele já tem a faca e o queijo na mão. Então, se ele aprender a regularizar e centralizar essa regularização dele, ele vai aumentar os lucros. Tá? Então, corretor de imóveis pode e deve, para de ficar mandando outra pessoa regularizar imóvel. Regularize você, que você vai aumentar os seus ganhos, tá? Através de um mesmo imóvel, você vai potencializar os seus ganhos, tá? Despachantes imobiliários regularizam imóveis, tá? Muitos. Arquitetos, engenheiros e topógrafos são regularizadores de imóveis natos, tá? Só que qual que é o problema dessas áreas, dessas profissões? Muitos ficam apenas ali na elaboração da planta, no projeto técnico. Vocês têm que ir além, aqueles que são engenheiros, arquitetos, topógrafos. Vocês devem ir além da planta técnica. Vocês têm que entender, gente, de procedimentos de registro de cartório, como que funciona. Se der uma nota devolutiva, né? No requerimento, eu tenho que colocar o proprietário? Tenho, tá? Mas e se ele for casado? A esposa tem que assinar? Depende do regime de bens. O que é regime de bens? Tudo isso faz parte do ecossistema de regularização de imóveis. Então, sim, arquitetos, engenheiros e topógrafos precisam e devem entender sobre todos os procedimentos de regularização. E aqui que está a cereja do bolo, tá? Quando eu coloquei proprietários. Por que eu coloquei proprietários? Gente, e é por isso que eu estou falando que qualquer pessoa pode regularizar. Hoje, a maioria das regularizações de imóveis se dá por quem? Pelos proprietários. Tá? Por experiência própria. Quantas pessoas eu atendi no cartório? Gente, quantas e quantas pessoas eu já atendi no cartório, lá no balcão, que chegaram, Charles, não consegui ninguém para regularizar esse meu imóvel. Procurei, não sei ninguém que faz esse serviço.
Aí eu falo, ó, faz o seguinte. Aí eu pegava o papel, marcava, ó, vai lá na Secretaria de Obras, vai lá na Receita, vai no, tira, faz isso aqui, emite a CND dessa forma. A pessoa, né, tira a certidão de casamento, faz esse requerimento. A pessoa consegue regularizar o imóvel mesmo sendo proprietária. Tá? Porque vocês acham, ó, preciso averbar um casamento. É um tipo de regularização de imóveis. Né? O que precisa para averbar um casamento? Requerimento, certidão de casamento e o documento, né, da pessoa que vai ser que vai entrar na matrícula, o cônjuge. Precisa ser advogado, corretor, engenheiro para fazer uma regularização dessa? Não. O próprio proprietário. Existem inúmeros procedimentos em que pessoas normais conseguem regularizar. Tá? Então, vocês que não são advogados, corretores, despachantes, arquitetos, ou vocês são aí trocados, vocês podem atuar nessa área, porque basta apenas você saber o quê? O procedimento, o passo a passo, tá? Só que, é claro, aqui eu tenho que elencar 3 tipos de serviços que são privativos de advogado, que são a uso capião, a adjudicação compulsória e inventários, tá? Partilha de bens, seja de sucessão ou seja de divórcio. Esses 3, somente esses 3 que são privativos de advogado. O resto, qualquer pessoa pode fazer. Tá bom? É importante frisar isso com vocês. Beleza? Então, como eu falei aqui, tá? Por que entrar nesse nicho é bom? Porque tem pouquíssima concorrência. Quase ninguém entende disso. Quase ninguém entende mesmo, gente. Eu trabalhei 20 anos no cartório, eu posso afirmar para vocês, quase ninguém entende. Tá? Quase ninguém. Tem uma alta demanda, porque tem muito imóvel irregular. Eu falei para vocês, mais de 60% são irregulares. Tá? Tirando os imóveis que têm matrícula e tem algum tipo de irregularidade. Tá? Tem uma alta demanda. Pouca concorrência e alta demanda. O que acontece? Se torna altamente rentável. O valor da regularização aumenta. Tá? Ela é renovável porque você regularizou um imóvel, vamos supor, tá? Quando eu falo que a regularização de imóveis, ela é renovável. Vamos supor que eu fui contratado, eu, Charles, fui contratado para regularizar uma construção. A pessoa foi lá, fez uma construção de 50 metros quadrados. Regularizei, beleza. Terminou o trabalho? Às vezes não. Passou um ano, a pessoa fez um puxadinho. O que eu vou ter que fazer? Regularizar a ampliação. Passou um tempo, a pessoa se casou, ela era solteira. O que vai ter que fazer? Averbar o casamento. Ela se casou pelo regime da comunhão universal de bens, vai ter que ter pacto antinupcial, mais um tipo de regularização, que faz parte da regularização de imóveis. Fazer o registro do pacto antinupcial no cartório de registro de imóveis. Passou mais um tempo, né? O cônjuge faleceu, tem que averbar o óbito. Talvez tenha que fazer algum tipo de partilha. Aí depois tinha um pedaço do terreno do lado que sobrou, a pessoa quer desmembrar. É uma outra regularização. Então, veja bem, com o mesmo imóvel, com o mesmo proprietário, você consegue fazer inúmeras regularizações. Por isso que ela é renovável. Por isso que ela é renovável. A regularização de um mesmo imóvel pode nunca acabar. Você fideliza clientes, tá? E é claro, atuando no extrajudicial, que é o que eu ensino vocês, tá? Lembrando que o Charles é especialista em direito imobiliário extrajudicial. Se você quiser aprender sobre judicial, não é aqui. Eu ensino aqui sobre o procedimento extrajudicial. Os procedimentos que correm fora do judiciário, tudo aquilo que corre em cartório de registro civil, cartório de registro de imóveis, cartório de notas, tá? Aquilo que você faz administrativamente. Se tiver que ir para o judiciário, não é aqui que você vai aprender, aqui você vai aprender extrajudicial. E o extrajudicial é bom porque traz agilidade. Traz agilidade no serviço, você consegue fazer muito mais rápido. Eu já peguei processo de uso capião que demoraram 30 anos dentro do judiciário. 30 anos, tá? Em contrapartida, no extrajudicial, tem processo que sai em 4, 5, 6 meses, se tiver tudo ok. Tá? E é claro, você entendendo e aprendendo tudo isso, você vai ter autoridade, aí você vai virar referência entre os seus colegas, né, da sua profissão. E isso aí é muito bom, né, gente? Quem é que não gosta de ter autoridade e ser procurado pela autoridade pelos clientes, né? Mas vamos lá. O que cada cartório faz? Isso daqui é importante você entender. Marca no caderno. Entenda o que cada cartório faz. Gente, não se desespere se você não conseguir acompanhar, vai ficar gravado, tá? E tem também o livro. No livro, tudo isso aqui que eu estou dizendo vai estar dentro do livro. Tá? Vamos lá. Vamos entender o que cada cartório faz. Cartório de registro civil. É um cartório muito usado, tá? E eu digo mais. Eu emito por dia umas 3 certidões de cartório de registro civil. Cartório de certidão de óbito, certidão de casamento. Você sempre vai usar o cartório de registro civil.
Tá? Então você tem que aprender a lidar com o cartório de registro civil. É um cartório muito usado para regularização de imóveis. Está ligado diretamente com a regularização de imóveis, o cartório de registro civil. Tá? O que o cartório de registro civil faz? Ele cuida, né, dos registros das pessoas, da vida civil da pessoa. Então, por exemplo, assim que uma pessoa nasce, ela vai ter o seu registro lá no cartório de registro civil, lá no assento de nascimento. Então vai ter um númerozinho para o registro dessa pessoa. Né? Então, nesse momento, é feito ali, você vai ser emitido para você uma certidão, né, do seu filho que nasceu. Tá? Essa certidão, ela é emitida de graça, a primeira certidão, né, de registro civil. O primeiro registro, ela é de graça. Tá? Mas não só faz registro de nascimento no cartório de registro civil. Faz o que mais? Casamento. Né? Faz casamento. Averba-se também o divórcio, lá no registro civil. Que mais? Emancipação. Tá? Emancipação também faz em cartório de registro civil. Registro de união estável também faz em cartório de registro civil. Registro de casamento no exterior também faz um cartório de registro civil. Tem muita coisa que é feita no cartório de registro civil que você vai usar na vida prática da sua regularização de imóveis. Então é importantíssimo você entender o que faz o cartório de registro civil. Mas o próprio nome dele já diz que é ele que cuida. Tá? E aqui eu vou dar uma dica para vocês, já que estamos falando de cartório de registro civil. Gente, sempre que vocês forem atuar com regularização de imóveis, ou vocês vão entrar em uma negociação, por praxe, vocês sempre devem tirar uma certidão de nascimento atualizada, lá do cartório de registro civil. Peçam sempre uma certidão de nascimento atualizada, porque a certidão de nascimento é uma fofoqueira. Tá? Olha, existem negociações, você sabe que eu vou falar, o cliente ele não fala a verdade. O cliente, ele não gosta de falar a verdade. Às vezes ele quer esconder um casamento antigo, uma situação que ele não quer mostrar para você. Às vezes ele está querendo passar a perna em uma ex-esposa, né? Ou a esposa está querendo passar a perna no ex-marido, tanto faz a ordem, né? E aí essa pessoa chega para você, que é corretora, eventualmente, que vai negociar o imóvel, que ela diz que é proprietária, e ela fala, eu sempre fui solteiro, né? E às vezes você vai na onda dessa pessoa, do cliente, que às vezes não fala a verdade, e você vai começar a negociar. E aí depois trava no cartório, trava no financiamento. Por quê? Porque existem indícios que a pessoa hoje ela é divorciada e não solteira. Tá? Então, como que você faz para evitar situações como essa? Você sempre pede para o cliente uma certidão de nascimento, ou você emite, tá? Pelo registro civil. Por quê? Quando você pede a certidão de nascimento, ela vai ser a fofoqueira, vai ficar tudo registrado lá no assento de nascimento. Se a pessoa casou, se a pessoa divorciou, se ela casou de novo, se ela separou judicialmente, depois divorciou e casou de novo. Então, quando você pede a certidão de nascimento, todas essas informações vão estar atualizadas para você. Tá? Então, sim, gente, sempre peçam aí certidão de nascimento nas suas negociações. Deixa anotado aí, tá bom? Vamos lá, próximo cartório, cartório de protesto. Não é um cartório usado na regularização de imóveis, tá? Só que é importante vocês entenderem que é aquele cartório que vai cuidar daquela frase, né, que muita gente tem medo, você tem culpa no cartório, né? As pessoas que falam você tem medo, né, você tem culpa no cartório, geralmente é as pessoas que têm ali um cheque protestado, né, uma nota promissória protestada, um título executivo. Então, o cartório de protesto, ele cuida dessa parte de execuções de títulos, né, extrajudiciais. Tá? Não é muito usado na regularização de imóveis, mas é importante você saber a competência dele, tá? O que mais que você vai usar na regularização de imóveis? É importante. Cartório de títulos e documentos. Tá? Tem gente que fala que é o cartório de TD, títulos e documentos. Nesse cartório, você pode levar para registrar, por exemplo, uma música. Você pode levar para registrar uma ata de assembleia, promessa de político. Né? Quantos de vocês já viram político falando assim? Ó, prometo asfaltar a Avenida X do bairro tal, e tá aqui, ó, registrado no cartório. Prometo aumentar o salário de fulano de tal, né? Da galera de enfermagem, está registrado no cartório. Gente, quantas promessas dessas vocês já viram no dia a dia de político fazendo esse tipo de registro? Essas promessas. Isso aí é feito aonde? Em cartório de títulos e documentos. Para que serve esse registro no cartório de títulos e documentos? Serve para dar a conservação do documento e a publicidade. Tá? Então, eventualmente, se uma pessoa leva para registrar ali um contrato de venda e compra de bicicleta, ela quer registrar no cartório, ela registrou,
vai ficar conservado ali nos arquivos do cartório. Se eventualmente ela perde aquele contrato, ela consegue tirar uma cópia, um microfilme deste contrato, né? Então fica conservado pela eternidade esse documento. E dá publicidade, gera publicidade também porque qualquer pessoa consegue lá no cartório tirar uma via deste registro, tá? Agora, se o político faz essa promessa e registra no cartório e não cumpre, não cabe nada aí, né? Aí não tem como você executar, tá? Aquela promessa ali também não serve para muita coisa, quando eu digo das promessas aí de político, né, gente? A gente sabe que político só promete, tá? Tem também que o que faz esse cartório são notificações. As notificações que vocês podem fazer para confrontantes de retificação diária, para uso capião, ou então para o seu o locatário que não está pagando ali, o inquilino que não está pagando aluguel, você pode mandar uma notificação extrajudicial pelo cartório de títulos e documentos. Tá? Então saibam usar esse instrumento do cartório de títulos e documentos, que é um instrumento muito bom para você usar como prova em algum tipo de procedimento aí de execução ou judicial, tá bom? Qual outro cartório que existe? Cartório de registro civil das pessoas jurídicas, tá? É onde registra estatutos, sociedades simples, fundações, organizações religiosas, tá? Não são comerciais aqui, né? Senão tem que ser na junta comercial do Estado. Mas essas aqui sem fins lucrativos, né? Associativas você consegue registrar em pessoas jurídicas e cartório de registro civil pessoa jurídica. Tá? Geralmente tem cartórios que são TD e PJ junto. Beleza? Que mais? Agora vamos entrar um pouco já no que vocês mais vão usar. Cartório de notas. Cartório de notas. O que o cartório de notas faz? É aquele cartório que faz xerox, né? Cópia autenticada. Né? Muita gente fala xerox autenticado. Faz reconhecimento de firma. Lavra a escritura, faz as escrituras, escritura de venda e compra, escritura de doação, dação e pagamento, escritura de permuta, lavra ata notarial, para uso capião ou ata notarial simples. Tá? Então, cartório de notas, gente, você vai usar ele quase praticamente todo dia, quem atua na regularização de imóveis. E os corretores também conhecem bem, né? Que quando fecham a venda, querem ir lá no cartório de notas para fazer a escritura de venda e compra. Então, o cartório de notas, a gente vai falando sempre do cartório de notas ao longo da nossa aula aqui, do nosso workshop, tá? E o registro de imóveis eu dispenso, né? Dispenso falar sobre detalhes porque é o nosso ouro, né, gente? É o meu cartório preferido, aquele cartório campeão que eu digo. Porque é o cartório principal quando nós falamos de imóveis. Tá? É o cartório, é o guardião, o cartório de registro de imóveis é o guardião dos imóveis. É ele ali que cuida da vida dos imóveis. Para ocorrer a transmissão da propriedade, tem que passar pelo registro de imóveis. Eu vou falar na nossa aula, aqui ao longo da nossa aula, tudo voltado para o registro de imóveis, então você vai entender bem o que é um registro de imóveis, tá? Vamos lá. A base de tudo. Agora, muita atenção no que vai ser dito neste momento. Gente, muita atenção no que vai ser dito neste momento. Não tem como nós falarmos de regularização de imóveis, direito imobiliário, se você comete erros pequenos, tá? Erros pequenos podem derrubar a sua carreira, tá? E como eu já vi corretor de imóveis confundindo escritura com matrícula, faça uma pergunta aí para você, antes de você continuar aqui o estudo de caso. Será que você, no fundo, sabe a diferença de escritura e matrícula? Será que você sabe a diferença de escritura e matrícula? Quero que você faça uma reflexão interna, tá? Muitos de vocês já escutaram aquela palavra. O imóvel do cliente está escriturado, principalmente na OLX. O pessoal anuncia lá, né? Mercado Livre. Imóvel, chacrinha escriturada. Oferta, né? Promoção, chacrinha escriturada. O que será que quer dizer essa palavra escriturada? Será que tem muita força essa palavra escriturada, gente? Se perguntem aí. Vocês sabem a diferença básica de escritura e matrícula? Eu já vou dizer para vocês, tá? Vamos começar aqui do IPTU. Gente, IPTU. Muitas pessoas hoje acham que basta apenas ter o nome no IPTU que ela automaticamente é a proprietária do imóvel. Tem muitas pessoas que acham que basta apenas ter o nome do IPTU que ela é a proprietária do imóvel. Tem pessoas que buscam, tá? Tem pessoas que vêm até mim
querendo regularizar o imóvel, né, vão procurar o meu centro de regularização, porque elas mandam a seguinte mensagem quando chega pelo anúncio: preciso regularizar o meu IPTU, preciso abaixar o valor do meu IPTU que está baixo. Eu quero colocar o nome no meu IPTU. Às vezes as pessoas chegam com esse intuito, porque elas acham que o IPTU é o principal documento que declara a propriedade de um imóvel, só que é aí que se enganam. Eu já atendi uma vez no cartório uma pessoa falando assim, uma pessoa que chegou com um pacote, uma sacola, tinha uns 30 IPTUs ali, né? E ela chegou com essa sacola, jogou na mesa e falou: quero que vocês registrem esse imóvel no meu nome, né? Eu sou o dono, tá aqui, ó. Toda a vida eu paguei IPTU, eu que sou o dono. Né? Não é assim que se transfere uma propriedade, que se entrega a propriedade para alguém, apenas pelo fato dessa pessoa ter o nome no IPTU, gente. Tá? Então, muito cuidado. O que quer dizer o IPTU? O IPTU tem força, gente? Claro que tem força. Eu não estou falando que IPTU não é nada. Inclusive, se a pessoa tem o nome no IPTU, isso quer dizer muita coisa. Quer dizer muita coisa. Há um indício muito alto, inclusive, de que aquela pessoa que tem o nome no IPTU seja proprietária. Indício. Você não pode levar isso como verdade. Tá? O IPTU serve para quê? Né? O IPTU serve para dizer que sobre aquele imóvel existe uma pessoa que ela tem uma responsabilidade de pagamento de um tributo. Né? Que existe um pagador do tributo sobre aquele imóvel. Tá? Então, o IPTU quer dizer o quê? Que existe alguém que paga o imposto desse imóvel. Tá? Que pode ser o proprietário, pode ser o possuidor, pode ser o compromissário. Né? Às vezes a pessoa faz um contratinho de venda e compra de gaveta, né, num papel de pão, leva na prefeitura e a prefeitura coloca o nome lá dessa pessoa no IPTU. Quer dizer que ela é dona? Não. Ela fez um contrato de pão. É assim que se transfere a propriedade? Negativo. Então, muito cuidado. Tá? Por quê? A prefeitura, gente, tá, tem imóvel que está em beira de rio, área de preservação permanente, que não pode, tá? Tem imóvel que não se pode ter aquela construção naquele local. E o que a prefeitura faz? Ela vai lá, passa o drone e começa a cadastrar os imóveis e começa a cobrar o IPTU. Você acha que a prefeitura vai deixar de cobrar imposto só porque a pessoa não regularizou o imóvel? É claro que não. A prefeitura não vai esperar as pessoas regularizarem o imóvel para cobrar o IPTU. Ela vai cobrar ali o IPTU só porque a pessoa construiu alguma coisa. Tá? Então o IPTU quer dizer o quê? Que existe uma pessoa que paga o imposto. Tá? Pensem nisso. Tá? Mas é um indício de que a pessoa é pagadora. Agora, o IPTU dá sim muita força para uma prova de uso capião. Né? Se a pessoa vem pagando o IPTU, é uma prova muito forte de que ela venha a se tornar proprietária. Tá bom? Outra coisa, reconhecimento de firma. Gente, cuidado com reconhecimento de firma. Tá? Cuidado com reconhecimento de firma. Eu tenho certeza que você já atendeu ou você vai atender algum cliente, tá, na sua jornada de regularizador de imóveis, que vai chegar com um contrato, tá? Vamos supor que a pessoa chega com uma folha de pão desse jeito, que é rasgada, né? Desse tipo. E aqui tá escrito recibo. Tá escrito recibo de imóvel e aí tem o selinho do cartório de reconhecimento de firma. O cliente vai chegar para você e vai falar: tá registrado, com S mesmo, né? Tá registrado. Tá registrado no cartório. A pessoa acha que ela é proprietária, que tá tudo certo. E ela ainda vai falar assim, ó: tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Tá aqui, ó, tá registrado no cartório. Aí quando você olha, é o reconhecimento de firma. Essa pessoa, ela tem culpa, gente, de confundir um reconhecimento de firma com algo que declara que ela é proprietária? De uma certa maneira, ela não tem culpa, tá, gente? Visto que a educação no Brasil, ela é vergonhosa, né? É vergonhosa. Não estou falando, é claro, tem que ensinar no ensino fundamental, ensino médio, o que é cartório de registro de imóveis, o que é hipoteca. Não estou falando isso. Estou falando que pelo menos uma orientação básica, que existe um órgão específico que cuida da vida civil, que é o cartório de registro civil. Existe um lugar que quando você for negociar um imóvel, você tem que verificar que é no cartório de registro de imóveis. Eu não estou falando para ensinar matrícula, penhora nas escolas, ensino médio, né? Fundamental, não. Mas pelo menos dá uma conscientização para a pessoa, porque senão acontece o que vem acontecendo muito hoje. As pessoas têm um contratinho com reconhecimento de firma, que é oriundo de estelionato, e elas acham que está tudo certo, que são donas, tá? Porque não tem informação básica sobre os direitos básicos das pessoas, tá? Então, gente, reconhecimento de firma quer dizer o quê? Reconhecimento de firma é uma autenticidade apenas de que a pessoa que está assinando
naquele contrato, naquele documento, realmente é a pessoa que assinou. Não quer dizer mais nada. Então, se é um contrato de venda e compra de imóvel, contrato de venda e compra de imóvel, tá? Que não respeita o artigo 108 do Código Civil, está acima de 30 salários mínimos, que é um contrato que se torna um contrato de gaveta, aí essas pessoas vão e assinam, o que quer dizer aquele selo que eles reconheceram? Está dizendo que aquelas pessoas que assinaram aquele contrato realmente, de fato, são aquelas pessoas. Não quer dizer que a pessoa que está vendendo é a proprietária, não quer dizer, e muito menos que aquele imóvel está regularizado, e nem que tem matrícula. Tá? Não traz uma legalidade sobre o negócio, uma regularidade sobre a situação. Então, atenção com o reconhecimento de firma. Tá bom? Vocês, como regularizadores de imóveis, vocês têm que entender e se aprofundar nessa questão de reconhecimento de firma, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma acelerada. Escritura, gente. Agora aqui, o filho chora e a mãe não vê. Escritura, o que é escritura? Escritura, você tem que pensar que a escritura é só um contrato. Tá? Então vamos lá. Eu vou comprar o imóvel, por exemplo, do Luiz Castro Neto Castro, que está aqui. Então, eu, Charles, vou comprar o imóvel do Luiz Castro, certo? Então nós negociamos, falamos do valor da venda, das condições do pagamento, tá? Juntamos nossos documentos, RG, CPF, certidão de casamento, e aí nós temos que elaborar um contrato, certo? Temos que elaborar um contrato sobre essa negociação. O que nós fazemos? Como vai ser um pagamento à vista? Nós vamos até o cartório de notas. Vamos até o cartório de notas. Neste momento que nós vamos até o cartório de notas, o escrevente ou o tabelião, ele vai fazer o quê? Ele vai redigir o contrato. Ele vai redigir o contrato, as cláusulas desse negócio, o objeto do negócio, o valor do negócio, o meio de pagamento, qualificação das pessoas, e vai colocar isso tudo no contrato. Só que como esse contrato foi feito lá no cartório de notas, qual que é o nome dado para esse contrato? O nome dado para esse contrato é escritura. Tá? Então, você tem que pensar que a escritura ela é apenas um contrato, é um mero contrato. Tá? Não basta essa pessoa ter o contrato. Agora, quer dizer, eu comprei o imóvel do Luiz Castro, eu estou com a escritura, eu já sou automaticamente o proprietário? Não. Eu não sou o proprietário só porque eu tenho a escritura na mão. A escritura por si só, ela automaticamente não se transfere à propriedade. Tá? Não se transfere. Eu já vou falar como que ocorre a transferência. Certo? E Charles, vamos lá, existe o artigo 108 do Código Civil, que ele diz que negociações de até 30 salários mínimos, tá? Então, negociações que ultrapassem 30 salários mínimos, ele tem que ser feito pela forma, né? A sua forma ela tem que ser pública, tem que ser feito por instrumento público. Tá? O instrumento público é o quê? É um instrumento que é feito lá no cartório de notas, porque o tabelião tem publicidade, né, sobre os atos que ele faz. Então, passou de 30 salários mínimos a negociação ou o valor do imóvel, né, o valor venal do imóvel, tem que ser feito pela forma pública, por instrumento público, lá no cartório de notas. Então, o que eu estou dizendo nesse momento é que vou negociar o imóvel, por exemplo, que vamos supor neste momento que o salário mínimo é R$1.000, tá? Se negociações de até 30 salários mínimos eu posso fazer por instrumento particular, o que acontece? Se eu vou negociar um imóvel, o que acontece? Um terreno que vale R$20.000, supondo que seja R$1.000, a título de exemplo. Supondo que seja R$1.000 o valor do salário mínimo. Se o imóvel que eu estou negociando tem 29 mil, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer um instrumento particular. Eu faço no computador, pego o modelo, vou lá, coloco a qualificação das partes, o valor do negócio, o objeto do negócio, o número da matrícula, o meio de pagamento, assino e reconheço firma. Vou na prefeitura, recolho o ITBI e eu consigo transferir a propriedade com esse instrumento particular. Agora, se ultrapassou esse valor, aí, obrigatoriamente, eu tenho que fazer por instrumento público lá no cartório de notas, tá? Existem exceções a essa regra, tá? Que são instrumentos da Caixa Econômica, né? Instituições integrantes do SFH, né? Quando fazem alienação fiduciária, né? Consórcio também, uma exceção da regra, tá? Aqueles documentos, aqueles títulos, aquelas negociações que existem lei próprias, eles podem ser exceção ao artigo 108, tá? Só para vocês terem uma ideia. Vamos lá, então agora continuando, vocês conseguiram entender que a escritura é somente um contrato. Posso fazer uma negociação de um imóvel que não tem matrícula por escritura? Posso. Porque eu estou falando que a escritura, gente, é só um contrato. Vamos supor que eu só tenho posse, eu tenho uma chacrinha. Eu comprei uma chacrinha irregular, muito tempo atrás. E agora eu quero vender essa chacrinha. Eu posso fazer essa venda por escritura pública? Eu posso. E aí essa escritura vai ser o quê? Uma escritura de venda de posse. Cessão de posse.
Não vai ser venda da propriedade. Então, quando você aqueles anúncios, imóvel, né, chacrinha escriturada, quer dizer que está regularizado? Não. Quer dizer que está sendo vendido talvez uma posse. Está sendo vendido uma posse, não quer dizer que está regularizado. Então, cuidado quando vocês escutam aquela frase. O imóvel está escriturado, porque às vezes pode ser uma situação de posse. O cartório de notas pode fazer uma escritura dessa? Pode. Pode fazer, não tem problema. Então, esse é o risco, né, daquelas frases, o imóvel está escriturado. Tá bom? Então, às vezes, a palavra escritura não quer dizer muita coisa. O que realmente importa pra gente? O que realmente importa pra gente neste momento? Tá? O que realmente importa pra gente neste momento, tá? É a matrícula do imóvel. A matrícula, sim, é o legítimo documento que comprova, né, quem realmente é o proprietário, qual que é a metragem do imóvel, se tem ônus, se tem hipoteca, se tem usufruto. A matrícula vai contar toda a história do imóvel. Eu já vou falar mais para frente sobre esse assunto, tá? Mas assim, a matrícula é o principal documento do imóvel. E é só ela que vai dizer quem realmente é o proprietário. E aonde é que ficam guardadas essas matrículas? Lá no cartório de registro de imóveis, tá bom? Então, atenção aqui, tá, gente? A matrícula é o principal documento do imóvel, não é a escritura. A escritura é o meio pelo qual você consegue transmitir uma propriedade. Né? Vamos supor, você quer chegar à Disney. Né? Vamos supor que a Disney é o registro, é aquilo que define que a pessoa é proprietária. Como que eu vou chegar na Disney? Eu posso ir de avião. Então, é o meio pelo qual eu consigo chegar na propriedade, é o meu destino, né? A transmissão. Então, a escritura é o meio pelo qual eu chego. É o avião da negociação, é o contrato para transmissão. Certo? Como que ocorre agora, nesse momento, a transmissão da propriedade? Tá? Como que ocorre a transmissão da propriedade? E sim, essa aula está ficando gravada, tá, gente? A aula está ficando gravada aqui. Depois vocês vão ter acesso. Eu tô vendo que o pessoal está perguntando. Gente, lá no artigo 1245 do Código Civil diz o quê? Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Parágrafo 1º. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. O que está dizendo isso daqui, Charles, que eu não entendi nada? Traduza para mim. Vamos lá. Eu falei para vocês que a escritura é o meio pelo qual você consegue transmitir a propriedade. Se a pessoa tiver a escritura na mão, ela já é proprietária? Não, negativo. O Código Civil diz que o quê? Se a pessoa tem uma escritura, um documento, seja lá qual ele for, que serve para transferir a propriedade, o que ela tem que fazer? Essa pessoa tem que levar lá no cartório de registro de imóveis para ali registrar essa negociação. Porque só no momento do registro, só no momento em que for gravado lá na matrícula do imóvel essa venda e compra, é que irá ocorrer a transmissão da propriedade. Então, a transmissão da propriedade só ocorre no momento do registro. Não basta ter a escritura na mão. Se a pessoa tem a escritura e guarda na gaveta, o que vai acontecer com essa escritura? Essa escritura ela vai ter os efeitos de contrato de gaveta. Porque não vai ser dado publicidade, gente. Eu já vou falar mais para frente de contratos de gaveta. Tá? Então tem que sim ser levado para ser registrado. Por quê? Parágrafo 1º diz, enquanto não registrada a escritura, né, ou o documento que serve para transferir, o alienante, que essa palavra alienante quer dizer o vendedor, a pessoa que transmitiu, continua sendo o dono do imóvel. Tá? Continua sendo o dono do imóvel. Olha uma situação, tá? Olha uma situação. Deixa eu voltar aqui comigo. Deixa eu voltar aqui comigo. Olha essa situação. Certa vez lá no cartório eu atendi uma senhora. E ela chegou chorando, implorando, tá? Pedindo por favor. Mas foi uma cena que ficou marcada na minha cabeça, né? Isso daí ficou muito marcado aqui, todo o meu tempo de profissão. Essa senhora, ela chegou chorando no cartório, e eu tava de escrevente plantonista. Aí ela se ajoelhou para mim, né? E começou a clamar. Doutor, por favor, doutor. Fala pro oficial sair da minha casa. Fala para a polícia sair da minha casa. Eu sou a dona do imóvel. Eles estão querendo me tirar da minha casa. Eu moro lá faz muito tempo. Né? Eu moro nessa casa faz muito tempo. Eles estão querendo tirar da minha casa. Para, né? Fala para eles pararem. Parem com isso. Aí eu falei assim, né, senhora? Calma, senhora. Eu chamei ela no canto, assim, coloquei ela na mesa. Falei, senhora, vamos lá.
que aconteceu? Me explica, calma, vamos entender. Aí ela tirou da bolsa um documento, ela tirou uma escritura. Ela tirou uma escritura da bolsa dela. E ela falou, doutor, hoje cedo começaram a bater lá na porta de casa, um oficial de justiça falou que era para eu sair da casa, que a casa não era minha, que eu perdi aqui esse imóvel, que eu não paguei as dívidas, que era para eu sair e tal. Mas eu nunca tive dívida na minha vida, né? Eu sou uma pessoa certa, sou uma pessoa correta. Aí eu falei, né? Falei, senhora, deixa eu dar uma olhada. Quando eu fui dar uma olhada nesse documento, o que ela tinha na mão? Ela tinha uma escritura. Ela tinha uma escritura de venda e compra. Ela comprou o imóvel da forma correta, ela fez uma escritura, ela comprou por escritura, recolheu o ITBI em 1990, gente. Ela tinha uma escritura de 1990, feita no cartório de notas, de acordo com a lei. Mas o que ela fez? Ela não levou para registrar, ela guardou na gaveta. Ela guardou na gaveta essa escritura, que é um documento, é um título hábil para registro. E veja lá, enquanto não se registrar o título, o transmitente continua sendo dono. O que aconteceu no caso dessa senhora? Ela não levou para registrar. A pessoa que vendeu, que compareceu na escritura como vendedor, ela continuou sendo o proprietário do imóvel. Essa pessoa que vendeu, ela era empresária. Ou seja, né, dificilmente hoje empresário não tem processo no Brasil, né, gente? Eu não conheço empresário que não tem processo. Né? A máquina aí de processo, a máquina judiciária, né, de processo trabalhista. Então, esse empresário tinha processo trabalhista no nome. E o que aconteceu? Eventualmente ele não pagou, ou ele não se importou, ou até mesmo agiu de má fé. Porque o que aconteceu? Não pagou, os juízes começaram a dar uma busca na central para ver se ele tinha bens, e eles encontraram um bem, encontraram um imóvel. E qual imóvel foi encontrado? O imóvel que ele vendeu para a senhora, que ela não registrou o imóvel. Ou seja, esse imóvel continuou no nome dele. Como ele tinha dívida, não pagou, o que vai executar? As propriedades que ele possui. Foi executar o imóvel da senhora, que ela não registrou. Então, ele continuou sendo proprietário. Olha o perigo. Vocês que são corretores, vocês que são advogados, sempre orientem o cliente de vocês. Né? Registrem as escrituras. Muitas vezes as pessoas vão chegar para vocês querendo vender o imóvel e ela acha que está tudo certo. Só que aí quando você vai puxar a documentação, você descobre que ela não levou para registrar. Ou vão descobrir ali no momento que existem penhoras, indisponibilidades do antigo proprietário. E aí você tem que se virar no 30. Né? Entrar com embargos de terceiro no judiciário, né? Tentar demonstrar para os juízes, né, que recaíram com esses ônus, mostrar ao juiz, minha cliente aqui, ela tem uma escritura, quer o documento correto, ela só dormiu no ponto, não levou para registrar. Então tem como cancelar essa penhora, essa indisponibilidade, né, para que a minha cliente consiga registrar. Existem mecanismos para você tentar cancelar esses ônus aí, né, que recaem sobre o imóvel. Tá? Mas isso tudo acontece por quê? Porque as pessoas não levaram, né, ou não tiveram a instrução de que tem que ser levado para registrar o documento da aquisição, tá bom? Então marquem aí no caderno e sempre orientem os clientes de vocês, tá? Não basta ter o documento bonito, tem que ser levado a registro lá no cartório de registro de imóveis competentes, tá bom?